Olá, muito boa tarde. No ar, mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E o programa que você vai assistir agora poderá ser visto, revisto, trevisto a partir da semana que vem na página do programa no YouTube. A página chama-se Programa Mercado Futuro e o programa depois fica lá. Você pode ver quantas vezes quiser, tirar dúvidas, enfim. E aproveite, já que você está lá no YouTube, e entre no Direto da Bolsa, que é um canal que eu criei lá e tem sempre informações, não apenas do agro, mas políticas e financeiras também. Bem, tem algumas coisas interessantes. O assunto, tem um produto no Brasil que, com o passar dos anos, ele perdeu um pouco importância em questões financeiras, em questão de valor, mas é um produto super importante. Trata-se do café. E o café eu costumo dizer aqui, é o único produto, e não é mentira, é o único produto que tem um departamento, um departamento de café no âmbito do governo federal. É o único produto. O café já foi o principal produto de exportação brasileiro, quase 100% que o Brasil exportava. Hoje, evidentemente, ele perde para a soja, ele perde para a proteína animal, ele perde para produtos florestais, enfim, uma série de produtos. Mas ele tem uma importância. O café industrializou São Paulo, o café emprega muita gente, ele leva educação, enfim, as qualidades são enormes. Na minha modesta opinião, eu vou falar bastante, mas só agora, depois eu deixo o entrevistado falar. O que falta para esse setor, e não apenas para ele, é fazer como os americanos fizeram no começo do século passado. Onde nós queremos, o que nós queremos daqui a 30 anos. Fazer um planejamento para o café. E aí seguir isso, independente de quem governe, quem não governe. Tem que ter um plano de longo prazo. Essa é a minha opinião. E a segunda questão que eu coloco para a gente meditar e ouvir aqui o meu mestre nesse setor. Agora há pouco falou-se muito em broca que tinha destruído a lavoura. Mal acabamos de colher a safra 2017-2018, eu já estou ouvindo falar que está perdida, olha que coisa, a safra 2020. Gente, de um lado e de outro, de quem fala que o Brasil vai produzir 60, 70 milhões de sacas, é irresponsável. E quem fala que a próxima e a outra safra já está perdida também, na minha opinião, é responsabilidade. Mas vou deixar esse nó para o Celso, que não requer apresentação, Celso Vegro, diretor do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, para o Celso dizer se eu sou a errata ou a errata são os outros. Celso, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Resch, boa tarde, telespectadores. Eu estou exagerando muito aqui, não? Olha, o assunto mercado de café sempre foi matizado, né? Por muitas versões e contraversões e fatos desde uma perspectiva se consolidou no mercado mundial que o dado correto é o dado estadunidense e não o dado da Conab. E isso gera uma dificuldade enorme de a gente fazer gestão, né, de políticas para o segmento. E é isso um pouco faltou um pouco assim de ousadia dos nossos governantes e do setor público para ser de fato o indutor de tudo que você falou aí, de um planejamento de longo prazo, de estatísticas confiáveis e de toda uma série de serviços, né, de apoio. Porque no crédito vai muito bem, né, a parte de crédito, de CAR, né, fizemos tudo direitinho, a lição de casa foi feita, né. Agora aqui em São Paulo, Lupa, né, tudo bonitinho, tá? A parte censitária, estatística, de crédito, bem. Mas as previsões continuam padecendo muito de um trabalho mais consistente, né? Muita em função também, viu, Resch, da responsabilidade como foi desfeito o IBC nos anos 1990, nos primeiros atos do governo Collor. Né? Ali se gerou toda essa confusão, né? Porque existia um departamento até então de técnicos alocados em todos os cinturões produtivos, responsáveis
a fornecer um número oficial para a safra do Brasil e era um número seguido por todo mundo, né? Enquanto teve o IBC, isso funcionou muito bem. Ao desmantelar o IBC numa canetada só, perdeu-se essa estrutura de trabalho e até hoje não se reconstituiu de uma forma orgânica, né? Assim, que realmente dialogue governos estaduais com o governo federal e, sobretudo, técnica e tecnológica, né? Embora os recursos sejam hoje muito superiores. Basta dizer que nós podemos usar as imagens para fazer isso. E antes não tinha. Né? Então, temos todas as condições de fazer um trabalho melhor do que vem sendo feito hoje, que é um levantamento muito subjetivo. Né? Uhum. E hoje, nem teve florada ainda, vai ter florada? O que você está olhando nesse negócio aí? Porque já estão falando que já era a safra. Bom, Resch, em primeiro lugar, desconsiderar que no Brasil existe uma cafeicultura irrigada é um erro crasso. É um erro brutal. Grande parte da nossa cafeicultura hoje está sob irrigação. Né? Eu dou um exemplo aqui no município de Garça, em São Paulo, que é um dos principais polos do centro-oeste paulista, é responsável aí por uns 600 mil sacas ano. Ali como que 12 mil a 15 mil hectares já estão irrigados. Né? E isso é um exemplo de um cinturãozinho. Tá certo? Aqui, a região mais sudoeste, não teve tanto problema de déficit hídrico. Né? Onde está a própria região de Franca, embora a oferta de água seja menor, já existe um esforço grande de ampliar a irrigação também. O Cerrado nem se fala. Né? A região de Araguaí 100% irrigada. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, existe uma cafeicultura importante, significativa, que já é irrigada e que vai passar ao largo dessa questão da estiagem. Muito embora o abortamento das flores, e os agrônomos sabem muito bem disso, está muito mais vinculada à elevada temperatura do que ao déficit hídrico. É lógico que os dois fatores combinados, o prejuízo da planta é maior. Mas o abortamento de flores, note bem, Resch, está muito mais vinculado à questão da temperatura elevada, que é o caso desse mês de setembro, do que a oferta hídrica. Tá? As últimas 3 ou 4 safras do Brasil vêm padecendo de problemas climáticos. Nós tivemos em 2014 no Arábica, 15 e 16 no Robusta e novamente agora em 17 Arábica. E parcialmente Robusta, porque se eu não me engano hoje foi decretado, o Espírito Santo foi proibida a irrigação de cafezais no Espírito Santo, a partir de hoje. Não sei se hoje ou semana passada. Né? Revelando que também há um estado de atenção, mesmo lá que andou chovendo bem ao longo do primeiro semestre. E aqui também, né, no sul-sudeste, principalmente no sudeste, houve um grande volume de acumulado de chuvas no primeiro semestre, inclusive em agosto. Um volume excessivo até de chuvas em agosto. Agora veio setembro com altas temperaturas e um déficit hídrico um pouco mais severo. Assim, as lavouras que, principalmente a região que eu conheço um pouco melhor, Franca, região do cinturão de Franca, houve uma florada importante já, né, logo após as chuvas de agosto. Essa elevada temperatura que nós tivemos agora em setembro, médias em torno de máximas em torno de 30 graus, né, por aí, elas já não são favoráveis a uma boa pegamento de frutos. Não são, mesmo que não houvesse déficit hídrico no solo. Né? Então, e a média, né, principalmente a média, somando a temperatura de máxima dia e a mínima da madrugada, somando essas duas temperaturas, se eu não me engano, é em torno de 22. Tem que ficar para o café ter um bom pegamento. Então, isso eu não estou sabendo, isso eu não sei dizer ao certo se essas condições ocorreram naquele cinturão. Mas há uma chance dessa primeira florada ter um baixo pegamento, onde essa temperatura foi muito elevada. Tá? Então a gente tem que continuar observando. A grande coisa que a gente não pode deixar nunca de lado, Resch, é que café é uma planta muito maleável. Ela é dócil. Então, por maior que seja o maltrato que ela receba, muitas vezes ela responde bem com pouca coisa que aconteça. Vem uma chuva agora, a segunda florada tem um bom pegamento. Né? Então a gente tem que ficar, porque tanto é que a poda, qualquer tipo de poda que você faz no café, ele retorna com uma árvore mais sadia, com maior potencial produtivo. Daí que eu falo que é uma planta muito maleável, né? É diferente de um citrus, de uma seringueira, que isso não é possível. Eu vou te pedir tempo para dar um intervalo. Eu acho que eu vou pedir para o Celso, porque eu só no meio da semana que eu vou ver como é que está meu cafezal.
eu plantei 3 pezinhos de arábica, né? E eles estavam indo muito bem, mas agora eu não sei. Eles estão mais ou menos uns 20 centímetros por aí. Pedi para o Celso fazer uma consulta para mim lá. Gente, vamos a um intervalo rápido e já voltamos. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O meu entrevistado é o diretor do Instituto de Economia Agrícola, IEA, perdão, órgão ligado à Secretaria aqui do Estado de São Paulo de Agricultura e Abastecimento, Celso Vegro. E antes do intervalo ele dizia aí da questão hídrica do café e do pegamento. O que eu sei, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu vou deixar você terminar isso, é que agora, quando chover em setembro, dizem que vai chover dia 25, por aí, que essa florada é a mais importante, é isso mesmo? Depende da região, né? Nem para todas as regiões. Já teve uma florada importante em algumas regiões, pode vir uma similar, mas maior eu desconfio que não, tá? Porque o que comanda o final da colheita é o período que a planta está mais, digamos assim, em dormência, né? Quer dizer, as primeiras chuvas de agosto, aquelas chuvas de agosto, sobretudo, quebram essa dormência, né? Mas, voltando ao seu eixo, faltou um detalhe na questão do déficit hídrico. Onde o problema pode ser muito sério? Nas lavouras de informação, né? Nas lavouras de informação, você tem realmente uma intensificação do problema do déficit hídrico. Porque a camada de solo que essas plantas exploram é muito pequena, né? Então, a escassez hídrica chega-se muito rápido a escassez hídrica explorando uma pequena faixa de solo. Uma lavoura adulta, que tem sistema radicular abaixo dos 40, 60 centímetros, consegue se manter por um longo período de déficit hídrico, que a gente calcula aí em torno de 150 milímetros, que por acaso tem sido alcançado já em algumas regiões. Se essas chuvas de setembro não vierem mesmo, vai ultrapassar isso, né? E aí já é problema para o café, porque aí o manejo vai ter que ser drástico, no meio de podas, né? Ele não vai recuperar sozinho mais, né? Mas espero que não cheguemos nesse ponto. Agora, o que isso tudo tem a ver com o mercado, né? Acho que nós precisamos agora avançar para a questão de preços, que é realmente onde que a gente tem que conversar. Então, eu quero te fazer uma pergunta antes de você entrar no mercado aí, que é um número que eu vi que me chamou a atenção. Se eu não estou enganado, o número é esse. O Carlos Paulino da Costa, lá, o Carlos da Cochupé, que declarou para um jornal que a Cochupé esperava receber 6,9 milhões de sacas e vai receber alguma coisa como 5 ou 4, uma coisa assim. Isto é a safra que acabou, não é isso? Sim. Isso foi causado por quê? Seca? Não, veja bem, Resch. Diminuição do tamanho do grão? Tudo isso, né? Exatamente. Um dos aspectos que foi mensurado foi esse, né? Uma diminuição na peneira, né? E isso dá um volume menor, necessita um volume maior de grãos para encher uma saca. Então acaba reduzindo o montante da safra, né? Mas eu não diria que é o fator mais expressivo, não. O mais determinante mesmo é que não foi uma safra tão... o que até vem no mesmo sentido do que a Conab fala, uma safra um pouco menor do que aquela que a gente esperava, né? Quer dizer, vai em direção um pouco ao que a Conab havia desenhado para a safra, né? Em torno de 34 milhões de sacas para a arábica no Brasil. Não lembro agora sul de Minas quanto é que dava, mas era um número abaixo do que o mercado trabalhava, né? Isso confirma um pouco o que veio de lá. Mas o que havia assim, sendo prognosticado é que essa safra que nós estamos entrando agora seria, digamos assim, a mãe de todas as safras. Ou seja, uma safra realmente muito, muito pujante, né? E pelos primeiros indicativos que nós estamos tendo ao início do ano cafeeiro, né, que agora é em setembro, início do ano cafeeiro, parece que essa condição de uma mãe de todas as safras não vai ser mais atingida, né? Pelo menos não na área dos cinturões de arábica. Então o Brasil vem acumulando aí, desde 2014, Resch, vários problemas na sua oferta de café. Embora tenha tido recorde das exportações, do ponto de vista da produção, a coisa não tem funcionado muito bem. Ou falta robusta, e aí vem uma safra grande arábica, ou agora, essa safra agora pode ser que haja uma recuperação de robusta e uma redução no arábica, né? Então, esses fatores combinados têm gerado que o Brasil não fica patinando, não consegue dar aquele salto rumo a uma safra maior, de acordo com o seu market share de mercado, né? O Brasil precisa ter aí, precisamos avançar para uns 60 milhões de sacas para manter market share,
Né? O que tem acontecido hoje, que a gente está percebendo? Desde 2014 o Brasil está perdendo market share no mundial. Está perdendo. Ou seja, outros países estão ocupando espaço no consumo mundial que era tradicionalmente do café brasileiro. Aqueles 30%, 33% do Brasil está se reduzindo para a faixa dos 29%. Né? Por quê? Porque o Brasil tem tido sequencialmente problemas na produção. E a produção mundial não está caindo. De jeito nenhum. Ela está crescendo um pouco, abaixo do consumo, mas crescendo. Né? Às expensas do Brasil, que vem reduzindo seu volume, especialmente de robusta, nos 2 últimos anos, e eventualmente esse ano não consegue fazer uma grande safra de arábica. O que você me diz de um pessoal que eu entrevistei aqui, que diz que o café devia, produtor, que o café devia estar sendo negociado não a 500, 450, mas a 1.000 e pouco a saca de café. Isso bate com alguma realidade? Então, os árabes também acham que o petróleo tem que ser negociado a $100 o barril, mas está a 50. Bela resposta. E eles mandam mais do que os cafeicultores no mundo. O OPEP, né? É um cartel. Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. É um cartel global, tá certo? Que não consegue fazer o preço sair de 45, $50. E o café não tem cartel, tem 150 países produzindo café. 150? Dos quais uns 70 exportam. Né? Então, já respondeu. Então, eu acho que é uma ilusão achar que o mercado está errado e as nossas imagens do que deveria ser é o que está certo. O que a gente pode desconfiar é o seguinte, Recha, aí é outro departamento. Veja, quando os fundamentos estão fazendo formação de preços e quando outros aspectos econômicos estão fazendo a formação dos preços. Nesse momento, particularmente, que a economia cresce menos, o comércio mundial está quase paralisado, ele não cresce. O comércio mundial está 1%, crescia 7, 8% no começo dos anos 2000. Tá certo? Hoje está crescendo 1,5%, 2% o comércio. Né? E o PIB mundial também vem mais ou menos, né, assim, meia boca, a China desacelerando. E a Índia compensando um pouco a desaceleração chinesa. Mas o mundo como um todo crescendo menos, porque também o comércio cresce menos, um dos motores do crescimento econômico é o comércio. O principal, talvez, deles. Né? Juntando todos esses fenômenos, a gente não vê um mercado muito promissor para commodities. Tá certo? E, por outro lado, você veja, Resch, né, que nós estamos na iminência de um conflito mundial. Né? A todo momento solta um novo míssil lá, o maluco do Coreia do Norte. Tá certo? Então, ninguém vai apostar em commodity nesse momento. Né? Ninguém não, assim. Os investidores estão mais preocupados em manter a liquidez do que operar em negócios, porque não sabe o que pode acontecer daqui para frente, né? A cada momento vem uma nova notícia de lá da Coreia e a gente não sabe o que vai acontecer ali. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Posso pedir intervalo? Esse Pode. Conclui? Esse rapaz aqui que responde todas as perguntas é o Celso Vegro, diretor do Instituto de Economia Agrícola, IEA, aqui da órgão da Secretaria do Estado de São Paulo. Vamos ao intervalo, eu volto já. Programa Mercado Futuro que você assiste. Você pode ver esse programa, que está muito bom, no YouTube, a semana que vem. Então não perca, se você perder, assiste no YouTube. Meu entrevistado é o Celso Veiga, do IEA. E eu cortei o Celso para pedir o intervalo. Vou pedir para ele concluir, aí vai a minha pergunta, a outra pergunta que eu tenho. Mas diga lá. Não, então, que é a questão de quando o mercado está sendo pautado por fundamentos e quando está sendo pautado por outros aspectos. Agora está sendo pautado por quê? Por outros aspectos globais. A tensão mundial. Exatamente, a tensão, baixo crescimento, a estagnação do comércio. E também, Recha, assim, uma dificuldade que grande parte do mundo está vivendo é o excesso de liquidez. Quer dizer, nós estamos diante de um cenário bem curioso, que o mundo tem muita liquidez. Por quê? Porque os títulos soberanos estão remunerando abaixo do mercado, abaixo da inflação, quer dizer, a inflação às vezes é deflação, 1/3 do PIB mundial está vivendo sob deflação. Né? Até curioso que lá na Noruega, se não me engano, na Noruega, o pessoal está pedindo para pagar imposto, porque a restituição tem uma lei que obriga a corrigir. Né? E se deixar no banco, vai receber menos. Então estão até pedindo para pagar mais imposto. Né? Parece o Brasil. Na Noruega, se não me engano. Porque justamente deixar o dinheiro no banco, deixar 100, daqui a um ano tem 95. Né? Então, esse excesso de liquidez poderia estar sendo destinado a commodities. Poderia eventualmente ser deslocado, porque
esse dinheiro precisa se valorizar, né? Essa liquidez precisa se valorizar, ela busca espaço de valorização, né? Entretanto, as oportunidades da economia mundial não estão muito claras. E o petróleo, como rainha das commodities, também não ajuda, certo? Quer dizer, um petróleo meio estável, sem muitas oscilações, acaba não atraindo o interesse pelo mercado de commodities, né? Porque os preços são relativos. E se há um deslocamento favorável do petróleo, normalmente o resto das commodities costumam acompanhar, pelos inúmeros fatores que tem a contribuição do petróleo na nossa área de fertilizantes, de transporte, né? Tem uma contribuição importante o preço do petróleo na formação dos seus custos. Então acaba tendo um passe, né? Só lembrando o que o Celso está dizendo, o petróleo é a commodity mais negociada no mundo, é mais que ouro. E está estável, né? Não tem tipo de especulação. Em 40 e 50 dólares. Em torno de 50 dólares. E há já uns 2 ou 3 anos. Isso. Então o que acontece? Então, em função de tudo isso, a gente não vê um cenário muito assim, digamos, especulativo para café. Eu acho que quem produzir tem que comercializar. Não dá para ficar muito esperando, porque a crise que a gente está vendo de oferta é uma crise no Brasil. O resto do mundo não está tendo crise de café, está tendo inclusive aumento nos embarques, né? A dificuldade que está sendo vivenciada é nossa. E disso depende realmente de um melhor planejamento do Brasil, como a gente vai evitar que novos ciclos desses se repitam. Hoje, fazer uma lavoura sem irrigação, sem mecanização, sem se valer das variedades modernas, que inclusive são tolerantes a déficit hídrico, né? Tolerantes à ferrugem, quer dizer, tudo isso tem que ser pensado conjuntamente para você realmente... mudanças climáticas, quer dizer, uma lavoura que tenha pelo menos quebra-vento, né? Já muda bastante a questão do microclima, né? Tudo isso tem que ser pensado num planejamento para tornar uma cafeicultura sustentável e economicamente competitiva. Vamos falar um pouco de São Paulo, porque o cara... Só um dado, Resch, veja. Uma commodity que desde sempre, em momentos como esse, né, de instabilidade, tem um processo de valorização expressivo, é o ouro. Então, se você observar as cotações do ouro, você vê que elas estão em alta, né? Então, o que demonstra que essa liquidez está se refugiando em outro tipo de moeda bastante líquida, que é o ouro, tá? Que é uma commodity, mas é quase uma commodity de dinheiro. Diferente das outras commodities, que é uma commodity de produto, né? É uma commodity praticamente de dinheiro. Então, a única exceção que eu estou vendo nesse cenário são as aplicações em ouro. O pessoal está com o pé atrás, está receoso, é isso, eu acho. A cafeicultura de São Paulo está indo bem, tem crescido e tal. A minha pergunta é a seguinte, eu estou falando de São Paulo porque você está aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, você tem ideia de custo de produção de café arábica? Aproximado? Sei lá, que seja Franca, Marília... Olha, o IAT tem uma metodologia toda particular de fazer custo de produção, que é diferente que outros órgãos que fazem custo não acompanham. Fazem custo direto, custo indireto, custo variável, custo fixo. A gente faz o custo operacional efetivo, o custo operacional total, tá certo? O custo operacional efetivo é o fluxo de caixa. E o custo operacional total, entre as depreciações, entram outros custos administrativos, né? No operacional entra a mão de obra. Exatamente, fertilizantes, manejo da lavoura, colheita, tudo que envolve um fluxo de caixa, né? Assim, a gente não tem estudos atualizados sobre isso. Eu costumo usar o Zaconab, que trabalha também com essa metodologia, tá? E eu acho importante usar estudos desse tipo, porque se você pegar de cooperativa, de associação de classe, normalmente há uma atribuição ao valor da renda da terra e uma atribuição para a renda do empreendedor, tá? E a gente evita esses elementos, tá? Porque isso dá uma distorção importante no preço, no custo. Acaba gerando um custo acima do preço de mercado. Então você fica, bom, como é que ele está produzindo então? Né? Justamente por incluir dois elementos que a gente não põe, né? E a gente tem razões para não pôr, tá? Mas assim, eu diria que com 30 sacas de produtividade, uma lavoura sequeiro semi-mecanizada, né? Semi-mecanizada, é possível fazer uma cafeicultura 330, 350 reais a saca. É possível, né? Mas assim, veja bem os indicadores. Semi-mecanizada e produtividade 30 de média. O que é semi-mecanizado? Você tem pulverização,
adubação, roçagens, né? E a colheita manual, pode ser, né? Ou no terreiro é máquina. No terreiro pode ser máquina, mas no terreiro a mão de obra é menor, né? O que envolve mais é a colheita, né? Então, a colheita pode ser com derriçadoras, né? Então isso aumenta a produtividade. Então, ser mecanizado seria isso. Então você faz adubação, roçagem, pulverizações mecânicas, derriçadoras na lavoura, e aí seria um semi-mecanizado. Quer dizer, eu vou chutar para cima. Você está falando em 350, que seja 400. O preço está ali, né? Está ali, está ali. Está dentro, para 30 sacos de média. Para 30 sacos. A produtividade média brasileira quanto é? Está abaixo disso. É abaixo disso. É abaixo disso. É abaixo disso. Ele está batendo, né? Não está com folga, né? Mas o que tem, Renan? Tem que estar com mais cuidado quando fala de custo. Grande parte da cafeicultura brasileira é familiar. E normalmente a apuração de custos no trabalho familiar não é feita com parâmetros de mercado, como nós fazemos para apurar custo, né? Então a família está, digamos assim, explorando o seu trabalho para viabilizar a sua sobrevivência, né? E se ela pegasse a mão de obra disponível na propriedade e jogasse ela para o mercado, para serviços locais, por exemplo, consertar a cerca do vizinho, estaria ganhando mais do que trabalhando no seu próprio café, né? Na verdade... Então, a sobreexploração da mão de obra familiar é que permite baixar esse custo. Eu não sei se você conhece mais do que eu, mas eu imagino que uma agricultura pequena, que é a família que trabalha, quer dizer, ele não tem que pagar R$ 1.000 de salário mínimo, acho que é isso, 900 e pouco, não tem os custos de INSS e tal. O teu pai te bota para colher café e garante comida na mesa, cama e roupa lavada, é por aí, né? É assim que funciona? Mas veja bem, mas é assim, mas não é assim que se calcula o custo disso, né? Para a família funciona, a lógica dele é essa, é uma lógica de produtor rural, mas a lógica econômica implica em você ter um custo de oportunidade dessa mão de obra, né? Então você apura esse custo na sua planilha mediante o valor do mercado de trabalho regional, né? Então, por isso que a gente vê um preço muito próximo do custo de produção e mesmo assim o pessoal trabalhando ativamente na lavoura, né? Por causa que existe essa lógica, que a lógica da agricultura familiar não é a mesma lógica do mercado formal de produção. A safra 2016-2017 está colhida, jogo fechado. Fechou. Eu tenho visto nos últimos meses os boletins mensais do Secafé. O Brasil tem exportado menos café. Devido a substituição que eu estou falando. Tudo isso que você está falando, né? Para quem já exportou 35 milhões de sacas, né? Chegou a 37, né? 37. Então isso tem a ver, esse é o quadro novo. O próximo passo, nós temos pouquíssimo tempo, agora é esperar a florada e aí ver o que vai rolar o ano que vem. É isso? Então, mas a gente já tem alguns indicativos do que vai rolar, né? Por exemplo, a primeira florada, as regiões que tiveram a primeira florada, devido ao excesso de temperatura muito elevada, pode ter um abortamento generalizado dessa primeira florada, uma perda muito grande. Segundo, Resch, vai ser mais um ano de incidência de broca e maior do que o ano anterior. Ixi. Tá? Maior do que o ano anterior. Com essa alegre notícia, Celso, nós vamos terminar o programa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadíssimo, porque nós tivemos que dançar um pouco para fazer o programa hoje. Né? Mas muito obrigado e agora daqui um mês ou pouco, eu te chamo de novo, tá bom? Combinado. Obrigado. Gente, até o próximo programa. Obrigado, hein?